É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Posso simplesmente empurrar para um lado? Tudo bem? Tudo bem. É um privilégio estar com vocês aqui hoje no belo estado de Idaho. Eu estive aqui, creio eu, em novembro passado. Eu disse para minha esposa, sabe, eu viajo por todo o país e a região ao redor de Boise é muito bonita. E seguimos de carro até McCall. Há paisagens rurais belíssimas por lá. E desta vez minha esposa veio junto e ela foi abençoada. Ontem nós fomos até McCall. Só para dar uma olhada no lugar, fui até o Camp Ida, é assim que se chama? Certo, e como Deus tem abençoado o seu povo lá em cima. É um lugar muito pitoresco, e eu queria nadar, mas me disseram que a água está meio fria nesta época do ano. Eles disseram, em algum ponto deste lago há mais de 120 metros de profundidade, então há bastante flutuação para você. Agradeço a todos pela calorosa recepção a mim, minha esposa e meu filho. E para aqueles que estão assistindo online, acho que o pessoal de Eagle, Idaho, também está assistindo esta manhã, então dou as boas-vindas a vocês hoje. Eu escrevi 3 sermões para hoje, eu os escrevi há 2 semanas. Eu escrevo meus sermões na mesa da minha cozinha, com minha Bíblia e meu laptop, e vou desenvolvendo-os. E então eu estava perguntando ao Senhor sobre o que vou pregar em Middleton. E eu tinha vários outros sermões passando pela minha cabeça para alguns outros eventos que estão por vir. E eu estava olhando as notícias e então vimos o assassinato de Charlie Kirk e assim por diante, e eu disse, bem, sobre o que vou falar? Então eu estava orando sobre isso e o Senhor me guiou a fazer 2 sermões esta manhã. Eles são meio interligados. O primeiro se chama O Trigo e o Joio. É sobre a parábola do trigo e do joio. E neste sermão vamos perguntar, como podemos não nos tornar parte do joio? Ok? Porque existe o trigo e existe o joio. E todos nós queremos ser trigo, mas também não queremos nos tornar joio. Vamos nos perguntar como evitar ser joio. No nosso culto de adoração, o sermão se chama 3 gerações. Vou falar sobre os 144.000, suas características espirituais e como podemos fazer parte desse grupo. Você já ouviu falar deles em Apocalipse 7:14 e a irmã White diz que devemos nos esforçar para fazer parte. Dos 144.000, portanto, se devemos nos esforçar para fazer parte dos 144.000, é importante saber exatamente quem são essas pessoas e quando elas vão viver no fluxo da história da salvação. Estou pregando esses sermões porque o tempo é curto. Nosso mundo está chegando ao fim. No funeral de Charlie Kirk, vimos uma mistura de funeral, comício político e uma nova visão para a América, tudo se unindo de certa forma. Havia uma fusão entre religião e política, e também vimos que isso estava acontecendo por demanda popular. Houve muitos aplausos populares para isso. Portanto, vemos que nossa nação está mudando diante dos nossos olhos e percebemos para onde ela provavelmente está indo. Sabemos para onde ela vai por causa da profecia, especialmente Apocalipse 13. Por isso, acho importante falarmos sobre como é viver no fim dos tempos, o que significa ser fiel a Deus na crise final e como podemos evitar cair nas armadilhas que Satanás está preparando para nós. Então, o nosso primeiro sermão de hoje se intitula O Trigo e o Joio. Todo o texto será exibido na tela. Ali está o meu site, and2p.org. E convido você a inclinar a cabeça comigo e vamos pedir mais uma vez a presença do Espírito Santo. Nosso querido Pai Celestial, agradecemos por este abençoado dia de sábado. Senhor, como disse o irmão Mark, agradecemos pela liberdade que temos de nos reunir aqui em Boise. Agradeço, Pai, pelos direitos constitucionais de que desfrutamos nesta nação. Senhor, enquanto o sol brilha e a luz, que possamos continuar cuidando dos negócios do nosso Pai. Ao refletirmos hoje sobre o ensinamento de Jesus, a parábola do trigo e do joio, oro para que a promessa do trigo e o alerta do joio penetrem em nossos corações e que hoje façamos um compromisso de, pela Tua graça, não sermos contados entre os joios, mas que sejamos contados entre o trigo naquela colheita final. Então, Senhor, fala através de mim hoje, por favor, fala por mim. Oramos por aqueles nesta congregação aqui hoje, oramos por aqueles que assistem online. Que o Teu Espírito Santo mova nossos corações enquanto partilhamos o pão da vida hoje. Em Teu santo nome oramos. Amém. Se eu te perguntasse, ou vamos passar por isso, este é nosso percurso hoje. Uma breve introdução, depois veremos o trigo e o joio na parábola de Mateus 13, depois o pecado imperdoável e, em seguida, o fechamento da porta da graça antes da conclusão. Então, estamos cobrindo bastante terreno aqui hoje, mas esse é o caminho que vamos trilhar hoje.
Novamente, o foco deste primeiro sermão é evitar ser contados entre o joio. Não queremos ser contados entre o joio. Queremos ser contados entre o trigo. Para isso, é necessária uma transformação espiritual em nossas vidas. Nós não permanecemos quem somos hoje, em 2025, em Boise, mas para ser contado entre o trigo ou entre o joio, haverá uma transformação espiritual entre o povo de Deus. Então, há 2 sinais da vinda de Cristo, e o primeiro sinal é este, e todos nós estamos muito familiarizados com isso, Mateus 24, verso 14, que diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Portanto, nós, como adventistas, somos um povo voltado para a missão, queremos levar o Evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Mesmo com adventistas em cerca de 180 a 200 países, há cerca de 8.000 grupos linguísticos ativos no mundo e estamos em cerca de 250 desses grupos. Ainda temos um longo caminho para levar o Evangelho eterno até os confins do mundo. É por isso que Deus nos chama para sermos um povo voltado à missão. Graças a Deus, vocês terão uma série evangelística aqui em algumas semanas. Alguém me procurou hoje querendo saber como ser missionário estudantil. Louvo a Deus porque, ao entrar nesta congregação, encontrei evangelismo e como ser missionário. E eu só agradeço a Deus pelo que Ele está fazendo nesta congregação. Mas há outro sinal da vinda de Cristo, e ele se encontra em Marcos 4:29, e o texto está ali na tela. E isso está no final da parábola não é a parábola do semeador, mas é outra parábola agrícola. E Jesus ensina isso. Ele diz: "Mas quando o grão está maduro, imediatamente ele entra com a sua foice porque a colheita chegou." Então, essa parábola aqui fala sobre o fato de que quando o grão está maduro, quando a colheita está pronta, isso leva à colheita final. Então, o primeiro sinal da vinda de Cristo é que o Evangelho chega a toda a nação, tribo, língua e povo. E isso significa que somos um povo com mentalidade missionária. Mas o segundo sinal é que há uma colheita de justiça entre o povo de Deus. Também há um correspondente florescimento do mal no mundo, mas também há uma colheita de justiça no caráter entre o povo de Deus. Quando o povo de Deus está maduro, quando a colheita está pronta, então Jesus diz que ele entra com sua foice porque a colheita chegou. E assim, o Adventismo surgiu em grande parte a partir do movimento metodista. E o movimento metodista era um movimento de santidade. Eles não estavam tão focados em escatologia e eventos do tempo do fim. John Wesley e sua pregação estavam focados na necessidade de santidade pessoal. O Adventismo é um povo voltado à missão, baseado em Mateus 24:14, e também um movimento de santidade com raízes no metodismo. Lucas 20:26 diz: "Vocês serão santos para mim, pois eu, o Senhor, sou santo, e separei vocês dos outros povos para serem meus." Assim, o povo de Deus deve ser voltado à missão e também um movimento de santidade, buscando santidade e santificação pessoal, em vez de cair nos pecados do mundo. Antes de Jesus voltar, haverá 2 tipos de pessoas: não republicanos e democratas, não negros e brancos, não ricos e pobres, não instruídos e analfabetos, mas justos e injustos, trigo e joio. Haverá floração tanto da justiça quanto do mal antes que Cristo volte. O trigo será salvo para a eternidade e o joio será perdido para a eternidade. Então, vamos focar agora, brevemente, por alguns momentos, na própria parábola do trigo e do joio. E encontramos isso no Sagrado Livro de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Se minha esposa estivesse aqui hoje, na verdade ela está, ela diria: "Meu querido marido, isso é texto demais para uma tela só. Minha esposa é educadora a toda a vida." Então, dividi o texto em partes vermelhas e pretas, só para ajudar você a ler, certo? Só para dar um pouco de distinção. Não estou dizendo que há algo significativo nas partes vermelhas ou não, mas coloquei assim só para ter uma desculpa para minha esposa quando ela vir isso e disser que tem texto demais na tela, mas de qualquer forma, esta é a própria parábola. Vamos lê-la juntos. Diz: "Ele, Jesus, apresentou outra parábola. Ele disse: o reino dos céus é como alguém que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, um inimigo veio, semeou o joio no trigo e foi embora. Assim, quando as plantas cresceram e deram fruto, o joio também apareceu. E os servos do dono da casa vieram e lhe disseram: Senhor,
o Senhor não semeou boa semente em seu campo, então de onde veio esse joio? E ele respondeu: um inimigo fez isso. Os servos lhe disseram: então o Senhor quer que vamos e arranquemos o joio? Mas o dono respondeu: não, pois ao arrancar o joio, vocês podem arrancar o trigo junto com ele. Deixem que ambos cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: recolham primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas juntem o trigo no meu celeiro. Então, como devemos entender esta parábola aqui? Bem, mais adiante neste capítulo de Mateus, capítulo 13, os discípulos vão até Jesus e Jesus explica o significado desta parábola. Aprendemos que o semeador é o próprio Cristo nesta parábola e a boa semente são os filhos de Deus. O joio são os filhos de Satanás, que é o inimigo que semeia a má semente dentro da igreja de Deus. Lemos nesta passagem que Cristo enviará seus anjos para colher a boa semente, ou seja, os santos, quando a colheita da justiça estiver madura para o seu reino, e também enviará anjos para recolher o joio, isto é, os ímpios na igreja, quando a maldade deles atingir plena maturidade, para destruí-los com fogo. Perceba isso. Jesus está falando sobre a maldade dentro da igreja. Ele não está falando apenas sobre a maldade no mundo aqui, ele está falando sobre a justiça dentro da igreja e uma colheita de maldade dentro da igreja. E agora, em todo o Oriente Médio, ao longo dos séculos, os agricultores plantavam suas lavouras com boa semente, como em qualquer outro lugar do mundo. Eles buscavam uma colheita que desse vida, uma boa safra de trigo. Às vezes, naquela época, um inimigo vinha à noite e espalhava sementes de uma erva daninha nociva no campo, e faziam isso para prejudicar a colheita do bom trigo e causar prejuízo ao dono do campo. Agora, nesta parábola aqui, o objetivo do inimigo não é prejudicar o bom trigo. O objetivo do inimigo é prejudicar o dono do campo. Portanto, esta é uma batalha entre Cristo e Satanás. Satanás planta a má semente na igreja, não porque queira destruir o bom trigo, mas porque deseja prejudicar o dono do campo e reduzir sua colheita. Portanto, vemos nesta parábola que há uma luta entre Cristo e Satanás que acontece até mesmo dentro da igreja de Deus. No Oriente Médio, ao longo dos séculos, os agricultores tradicionalmente plantaram trigo, e existe um certo tipo de azevém chamado joio. Nós o chamamos de joio, e esse azevém se parece muito com o trigo durante os primeiros meses de seu crescimento. Na verdade, enquanto o azevém ou o joio está crescendo, você não consegue perceber a diferença. Isto é trigo ou isto é joio. Você não consegue perceber a diferença, mas você só percebe a diferença quando a colheita está pronta para ser feita. Porque quando o trigo está pronto para a colheita, normalmente a espiga do trigo se inclina assim, certo? Há muitos grãos de trigo ali, e a espiga se inclina assim porque está pesada de grãos. Mas o joio ou azevém, que se parece com o trigo, quando está maduro, sua espiga permanece ereta. E é só na colheita que você vê que o trigo bom está pendendo para baixo e o trigo ruim, o azevém, está ereto e orgulhoso. Portanto, você só pode realmente saber o que deve ser colhido e o que deve ser descartado no momento da colheita, porque é aí que a diferença entre as duas culturas aparece. A espiga do joio ou azevém tem sementes pretas, não comestíveis, que podem ser venenosas se ingeridas em grande quantidade. Só é possível distinguir o azevém do trigo na colheita. É nesse momento que isso se torna evidente para todos. Então, o que vemos aqui nesta parábola é que tanto a justiça quanto a maldade precisam de tempo para amadurecer. Elas não acontecem da noite para o dia, mas tanto a maldade quanto a justiça precisam de tempo para amadurecer. E assim, os movimentos do seu coração, as decisões da sua mente e o caminho que você escolhe diariamente, tudo isso te conduz por um determinado caminho. Isso te leva a uma colheita de justiça ou, com o tempo, te afasta de Deus para uma colheita de maldade em sua vida. Assim como o trigo e o joio crescem lado a lado, parecendo muito semelhantes, nós também crescemos em nossas congregações locais. E é somente na colheita que se torna evidente quem é o trigo e quem é o joio, quem são os justos e quem são os ímpios. Se falarmos por um momento sobre o amadurecimento dos ímpios em parábolas de Jesus, lemos esta passagem aqui. Pecadores que fingem piedade se misturam por um tempo com os verdadeiros seguidores de Cristo e a aparência de cristianismo engana muitos. Mas na colheita do mundo não haverá semelhança entre o bem e o mal.
Então, aqueles que se uniram à igreja, mas não a Cristo, serão manifestos. É um alerta sóbrio de que você pode estar na igreja, mas não estar unido a Cristo. E pode estar frequentando a igreja, passando pelos rituais e pela liturgia do culto, participando de todos os rituais e eventos da igreja, mas não estar pessoalmente unido a Cristo. E quando não estamos pessoalmente unidos a Cristo, então um dia seremos contados entre o joio e não entre os justos. Então, algumas pessoas sentam na igreja por convicção, porque estão aqui para adorar a Deus. E algumas sentam na igreja por conveniência, porque é socialmente conveniente fazê-lo. Ou alguns o fazem por coerção. Certo, também existem esses casos, mas Cristo quer que o adoremos na igreja por convicção, não por coerção e não por conveniência social. E se estamos aqui por conveniência social, porque nos disseram que temos que estar aqui, ou porque nosso empregador espera que estejamos aqui, em vez de estarmos aqui para oferecer nossos louvores e adoração sinceros ao nosso Pai Celestial, então é provável que possamos ser contados entre o joio no fim dos tempos. Joel descreve essa colheita assim. Ele diz: lançai a foice, porque a colheita está madura. Entrem, pisem, pois o lagar está cheio. Os tonéis transbordam, pois a maldade deles é grande. E assim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, em Apocalipse, os ímpios são comparados a uvas maduras e os justos são comparados ao bom trigo. Apocalipse 14, versículos 18 a 19, descreve isso da mesma forma. Diz que outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e ele clamou em alta voz àquele que tinha a foice afiada. Use sua foice afiada e colha os cachos da videira da terra, pois suas uvas estão maduras. Então o anjo passou sua foice sobre a terra, colheu a vindima da terra e a lançou no grande lagar da ira de Deus. E assim, tanto em Joel e no Antigo Testamento quanto em Apocalipse, no Novo Testamento, temos essa ideia de que os ímpios se tornarão cada vez mais ímpios dentro da igreja e haverá uma colheita final. E Deus enviará os ceifeiros quando houver uma abundância tanto de iniquidade quanto de justiça, tanto no planeta Terra quanto dentro de sua igreja. Mas assim como a iniquidade precisa de tempo para amadurecer, a justiça também precisa. Nós não nos tornamos pessoas justas da noite para o dia. Deus quer que passemos por um processo de santificação, sendo tornados mais santos, sendo moldados mais ao caráter de Cristo. E talvez a analogia mais próxima na vida real seja o casamento. Quando você se casa pela primeira vez, tem muitas expectativas, esperanças e talvez medos, mas ainda são dois seres separados. Depois de 25 anos de casamento, vocês se tornam muito próximos, não é? Você sabe o que a outra pessoa pensa e ela sabe o que você pensa. Se alguém diz, quer nos visitar sábado à noite, você já sabe o que seu cônjuge pensa, mesmo sem perguntar, certo? No meu casamento, minha esposa faz todas as minhas compras de roupas, certo? Porque ela sabe do que gosto e o que é bom para mim. Essas duas coisas nem sempre são iguais. E ela faz isso por mim. Então, à medida que vocês se aproximam, passam tempo juntos e crescem juntos em semelhança, você começa a entender e saber exatamente o que a outra pessoa provavelmente vai sentir sobre qualquer questão ou situação em que se encontrem. Portanto, a justiça precisa de tempo para atingir a maturidade. Um florescimento final do amor ágape, pureza moral e obediência a Deus, de vitória sobre o pecado. Agora encontramos esse florescimento final da justiça entre os 144 mil. Falaremos mais sobre eles ainda esta manhã. Mas, em resumo, os 144 mil são aqueles que atravessam a crise final de consciência. Eles atravessam a crise final da marca da besta. Eles não recebem a marca da besta em suas testas, mas em Apocalipse capítulo 14, versículos 2 e 3, os 144 mil têm o nome de seu antepassado em suas testas. Eles não se contaminaram com união com a Babilônia do fim, evitaram falsas doutrinas do nosso mundo. Eles não seguiram a primeira besta de Apocalipse 13. O mundo todo se maravilha após a besta, mas eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Em suas bocas não há dolo, não há engano, não há falsidade, e eles são achados sem culpa diante de Deus. E a irmã White comenta sobre esse processo pelo qual a justiça cresce entre os santos dentro de cada uma de nossas vidas. E esta passagem aqui de Testemunhos para Ministros, página 18, é uma passagem fascinante para mim, porque fala sobre o que Jesus vai fazer por seus santos, em seus santos e entre seus santos.
Diz assim: o Senhor Jesus faz experiências nos corações humanos por meio de sua misericórdia e abundante graça. Ele realiza transformações tão surpreendentes que Satanás, com todo o seu triunfo jactancioso e sua confederação do mal, unida contra Deus e as leis de seu governo, observa os santos de Deus como uma fortaleza inexpugnável às suas sofisticações e ilusões. Eles são para ele um mistério incompreensível. O texto continua: os anjos de Deus, serafins, querubins e poderes, comissionados para cooperar com agências humanas, observam com assombro e alegria que homens caídos, antes filhos da ira, estão, pelo treinamento de Cristo, desenvolvendo caracteres à semelhança divina, para serem filhos e filhas de Deus, para desempenhar um papel importante nas ocupações e prazeres do céu. Acho essa citação incrível porque a nossa tendência é olhar no espelho e, se formos honestos conosco mesmos, quando olhamos no espelho, as coisas nem sempre estão como deveriam. Você concorda comigo? Quando você se olha no espelho logo de manhã, precisa meio que se preparar, não é? Você se prepara? Antes de toda a reconstrução que acontece no banheiro de manhã, você se olha no espelho e pensa: cara, isso está realmente horrível. Isso é um show de horror. Ainda bem que quando estamos dormindo, nossos olhos estão fechados. Principalmente minha esposa. Se ela me visse dormindo, se afastaria. Fico feliz que, ao acordar, as luzes estejam apagadas antes de ir ao banheiro, certo? Porque é como o Rocky Horror Show. E então, se formos honestos conosco mesmos, não estamos bem fisicamente de manhã, mas se formos honestos espiritualmente, percebemos que estamos muito aquém da perfeição de Cristo. E esta passagem nos diz, logo na primeira citação ali, que Jesus está realizando transformações tão incríveis na vida de seus santos. Agora repare nisso, não diz que os santos estão realizando transformações em suas próprias vidas, mas sim que Jesus está efetuando essas transformações dentro da vida e do caráter de seus santos. Satanás observa com espanto o que Jesus faz na vida de seus santos, de modo que eles se tornam fortalezas inexpugnáveis às suas sofisticações e ilusões. E estamos desenvolvendo, como diz ali, caracteres segundo a semelhança divina para sermos filhos e filhas de Deus. Então, quando em João capítulo 1 diz que a todos os que creram Ele deu o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus, não é só uma adoção legal para a família de Deus, mas quando somos adotados, ao entregarmos nossas vidas a Jesus, Ele começa uma obra em nós que não podemos fazer sozinhos e Ele realiza essa transformação por nós. Eu te encorajo hoje a não olhar no espelho, pois às vezes pode ser difícil, mas a voltar seus olhos para Jesus e confiar nele, pois ele fará uma transformação incrível em sua vida, uma transformação que você não pode fazer sozinho. Se olharmos só para nós mesmos, ficamos desanimados. Se olharmos para Jesus, somos cheios de esperança, porque aquele que começou uma boa obra em você irá completá-la antes que Jesus volte. E assim, esta citação aqui de Testament Ministers é uma promessa incrível. Você pode se sentir impotente diante de Satanás. Você pode se sentir indefeso e sem forças diante da tentação, ciente da própria fragilidade e inclinações pecaminosas. Sabemos que somos pessoas quebradas, mas nestas passagens somos convidados a olhar para Deus Todo-Poderoso e pedir a seu Filho que nos transforme em nova criação, recriando sua imagem em nós para nos preparar para o céu. Assim como vemos polarização nas sociedades ao redor do mundo, vemos polarização na América hoje e também dentro do movimento adventista, exatamente como Cristo previu nesta parábola. Essa polarização está causando conflitos, gerando a cultura do cancelamento e levando à coerção da consciência. E assim Jesus ensina nesta parábola que há uma batalha com consequências eternas acontecendo na vida de cada um de nós. Ele e Satanás estão ativos na vida de cada um de nós, então a pergunta que fazemos a nós mesmos é: como evitamos crescer como joio? Porque todos nós queremos crescer como trigo. Vamos falar sobre isso mais tarde hoje. Vamos falar sobre os 144 mil e as 3 gerações finais, mas como evitamos crescer como joio? Então vamos analisar a questão do pecado imperdoável. Alguém aqui já se perguntou: o que é o pecado imperdoável? Alguém aqui já se perguntou: será que eu cometi o pecado imperdoável?
Algum marido já se perguntou: será que eu cometi o pecado imperdoável? Talvez você tenha, talvez não. Algumas pessoas estão balançando a cabeça. Ei, eu estou vendo isso. Mas o que exatamente é o pecado imperdoável? Então vamos começar falando de alguns versículos sobre o caráter de Deus, porque é um prazer para Deus perdoar. Deus é um Deus misericordioso. Ele se alegra em perdoar os pecadores arrependidos. Ele não guarda rancor de nós. Sabe, dizem que quando um homem se casa, ele deve esquecer todos os seus erros a partir daquele momento. Por quê? Porque não faz sentido as pessoas se lembrarem de tudo. E assim, Deus é um Deus que se deleita na misericórdia. Ele sente prazer em perdoar. E assim diz o Salmo 145, versículo 8. O Senhor é o quê? Gracioso e misericordioso, lento para a ira e abundante em amor constante. A expressão amor inabalável é a palavra mais importante de todo o Antigo Testamento. É hesed. Significa fidelidade à aliança, amor bondoso, misericórdia e longanimidade. Como descrever o caráter de Deus em uma palavra? Darei graças ao Senhor, pois seu amor é eterno. No Salmo 136, há um cântico de louvor ao amor inabalável de Deus. Mas esta passagem nos diz que Deus é lento para a ira. Ele é abundante em fidelidade à aliança. Ele é gracioso e misericordioso, e sou muito grato por isso. Porque, em geral, na vida, eu quero justiça para aqueles que me machucaram, mas quero misericórdia para mim mesmo. Algum de vocês se sente assim em relação à vida? Ninguém diz: Deus, quero que tua justiça seja aplicada a mim, mas quero que sejas misericordioso com aqueles que me feriram. Ninguém jamais pensa assim. Queremos que o juízo caia sobre nossos inimigos, derramado, sacudido e transbordando. Queremos que eles saibam o quanto nos machucaram, mas para nós mesmos, Senhor, sê misericordioso comigo, porque sou pecador. O Novo Testamento diz que a forma como julgamos os outros é importante, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quero que Deus seja misericordioso comigo, então devo ser misericordioso com quem está ao meu redor. Talvez Deus esteja pedindo a cada um de nós hoje para pensar: quem você gostaria de ouvir que sofreu um acidente de carro, ou que sua casa pegou fogo, ou que teve outro infortúnio? Se há alguém assim na sua vida, a palavra do Senhor para você é que precisa ser misericordioso com essa pessoa, pois esse é o caráter de Deus. Se devemos refletir o caráter de Deus para um mundo caído, devemos mostrar essa mesma misericórdia aos pecadores. Miqueias 7,18 descreve ainda mais a misericórdia de Deus. Diz: quem é Deus como tu, que perdoa o pecado e perdoa a transgressão? Ele não retém sua ira para sempre, pois tem prazer em mostrar clemência. Ele tornará a ter compaixão de nós. Ele pisará nossas iniquidades sob os pés. Lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Fim da citação. Então está aí Miqueias 7, 18 a 19. Miqueias foi um profeta proclamando o juízo de Deus sobre a nação ímpia de Israel, mas conclui sua passagem falando da misericórdia de Deus, que não se alegra no juízo. Deus se alegra na misericórdia. Deus é feliz. Ele está buscando ser misericordioso conosco. Ele procura qualquer desculpa para ser misericordioso com aqueles que são pecadores. Ele quer ver um vislumbre de arrependimento dentro dos seus corações. E assim diz: lançarás todas as nossas profundezas, todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Diz que ele se alegra em mostrar clemência. Que imagem linda do caráter do nosso Pai Celestial. E ainda assim, Deus é um Deus que se alegra em perdoar. Ele se alegra em mostrar misericórdia, mas existe algo chamado o pecado imperdoável. E Jesus fala sobre o pecado imperdoável no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 10. E é isso que lemos. Diz: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Ou seja, se você disser uma palavra contra Jesus, isso pode ser perdoado. Mas Jesus continua dizendo: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Isso é algo sério para se pensar, não é? Quem blasfemar contra o Espírito Santo não poderá ser perdoado. Muitas pessoas se perguntam: será que eu cometi o pecado imperdoável? Estou perto de cometer o pecado imperdoável? Bem, a boa notícia é a seguinte: se você se preocupa se cometeu o pecado imperdoável, se está preocupado com a possibilidade de ter cometido o pecado imperdoável, se está se perguntando: será que cometi o pecado imperdoável? Então não, você não cometeu o pecado imperdoável. Por quê? Porque o simples fato de você estar fazendo essa pergunta mostra que o Espírito Santo está ativo em sua vida e que você se preocupa com seu relacionamento com o seu Pai Celestial. Portanto, se você está preocupado por ter cometido o pecado imperdoável, é porque você não o cometeu. Isso mostra que você está respondendo aos impulsos do Espírito Santo em seu coração. Então, o que é esse pecado imperdoável?
Bem, precisamos considerar a obra do Espírito Santo, porque quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Portanto, o pecado imperdoável tem algo a ver com rejeitar ou negar a obra do Espírito Santo. É isso que entendemos a partir deste versículo aqui. Então, o que Jesus nos ensina sobre a obra do Espírito Santo? Jesus nos ensina, especialmente no Evangelho de João, que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar daquilo que fomos ensinados por Cristo. Ele testificará de Cristo. Em João 15:26, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16:8, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade e revelará o que ainda está por vir. Em João 16:13, o Espírito Santo glorificará Jesus. Em João, onde está isso? João 16:14, ele derramará em nossos corações o amor de Deus. Romanos 5:5, ele refazerá a imagem de Deus em nós. 2 Coríntios 3:18, ele nos dará um novo coração e escreverá a lei de Deus em nosso coração. Ezequiel 36. 26-27, ele nos ajuda a orar e intercede por nós quando oramos. Romanos 8:26, e interpreta as Escrituras para nós quando as lemos. 2 Pedro 1, versículos 20-21. Portanto, fica claro que ninguém pode ser salvo a menos que o Espírito Santo esteja agindo em sua vida. Não podemos ser salvos sem a presença, o poder e o ministério do Espírito Santo atuando em nossos corações, quer o reconheçamos assim ou não. E muitas vezes, quando você conversa com pessoas que não se declaram cristãs, mas descrevem a trajetória de suas vidas, elas relatam coisas que você reconhece como sendo obra do Espírito Santo em suas vidas. Elas só ainda não reconhecem isso dessa forma. Você pode trabalhar com animistas, hindus, budistas ou pessoas seculares e elas vão descrever coisas que acontecem em suas vidas, o que pensam e sentem e a jornada que percorrem e ainda não reconhecem isso como o Espírito Santo. Mas para nós cristãos isso é claro. O Espírito Santo tem sido ativo na vida dessa pessoa, atraindo-a para mais perto de Deus. Quando você vê alguém hindu, budista, animista, secular ou um ativista de justiça social em uma parada do orgulho, não presuma que essa pessoa está entre os perdidos, porque você não sabe se o Espírito Santo está agindo no coração dela. Ela só ainda não percebeu isso. Ninguém pode ser salvo sem o Espírito Santo agindo nela, reconheça isso ou não. Sem o Espírito Santo, eu não serei convencido do pecado. Não sentiremos a necessidade de nos arrepender do pecado. Não receberemos a graça divina para vencer o pecado. Continuaremos sendo amantes de nós mesmos, do prazer e do dinheiro, como discutiremos mais tarde hoje, em vez de sermos amantes de Deus. Não podemos receber a vida de Cristo e não podemos nos abrir para a experiência de um novo coração. Portanto, rejeitar a pessoa e o poder do Espírito Santo em nossa vida, leva à destruição eterna. E endurecer continuamente o coração contra os apelos do Espírito Santo em sua consciência, permanecer em pecado voluntário, deliberado e obstinado, endurece o coração a tal ponto que já não ouvimos mais a voz do Espírito Santo. Agora, eu sou culpado disso de certa forma. Quando estou em casa, estou sempre compondo sermões na minha cabeça. E, senhores, quando vocês estão em casa, estão sempre pensando em coisas? Talvez. E minha esposa e minha filha estão em casa e elas estão conversando ao fundo. E eu sei que elas estão conversando, mas isso simplesmente não penetra nos meus pensamentos. Então, se minha esposa quer que eu preste atenção nela, ela diz: olhe para mim, como se eu estivesse falando com você aqui. Tipo, concentre-se, como se eu estivesse falando com você. Desça do planeta em que você está flutuando agora. Eu preciso te contar algo aqui. Então, eu realmente preciso focar nisso aqui. Certo, então o ponto é que eu posso passar minutos, na verdade horas, e alguém está dizendo algo para mim e eu estou completamente alheio ao que estão me dizendo. E isso não é uma coisa boa. Não é algo que você recomendaria em um casamento. Você deve ser atencioso com a outra pessoa. Mas o fato é que ficamos tão envolvidos em nossas vidas, pensamentos, objetivos, especulações, esperanças e medos, que nos tornamos alheios não só àqueles ao nosso redor, mas também à voz do Espírito Santo. Estamos tão presos em nossos pensamentos que deixamos de ser sensíveis, deixamos de reconhecer quando o Espírito Santo está nos dizendo algo. Então, quando fazemos isso? Não é apenas quando endurecemos nossos corações para a voz do Espírito Santo, não é só que o Espírito Santo não consegue mais nos alcançar, na verdade, estamos cedendo o controle de nossas mentes aos demônios. Ou você está sob o controle do Espírito Santo, ou está cedendo ao controle de Satanás. Nós vemos isso com a marca da besta.
Aqueles que têm a marca da besta têm sua marca na testa, o que significa que estão entregues a praticar o mal, estão sob o controle de Satanás. E aqueles que estão entre os 144.000 têm o nome do seu Pai escrito em suas testas, o que significa que refletem plenamente o caráter do seu Pai celestial. Então, no fim dos tempos, o mundo estará dividido entre pessoas cujos caracteres refletem o de Deus Todo-Poderoso e aqueles cujos caracteres refletem o de Satanás. E não é surpresa que hoje vemos um aumento da violência demoníaca em nossa nação, uma violência nihilista, onde as pessoas matam apenas por matar, porque estão entregando o controle de suas mentes aos demônios, em vez de entregarem o controle de suas mentes ao Deus Todo-Poderoso. E assim, há alguns exemplos na Bíblia de pessoas que cometeram o pecado imperdoável. Encontramos os antediluvianos na história de Noé, e lá está Noé pregando por 120 anos. Os antediluvianos, pessoas que viviam antes do dilúvio, zombaram da pregação de Noé por 120 anos, recusaram aceitar a oferta de misericórdia de Deus e seu chamado ao arrependimento. E assim pereceram no dilúvio. Lemos em Sinais dos Tempos de 1899 que os julgamentos que Deus trouxe sobre o mundo antediluviano o declararam incurável, o que significa que Deus destruiu o mundo porque viu que cada movimento de seus corações era apenas o que continuamente? Mal. Assim, quando cada movimento do coração deles é maligno e não há espaço para a voz do Espírito Santo, essas pessoas são irremediavelmente más, entregues ao mal, sob o controle de Satanás. Portanto, Deus nada mais pode fazer com elas, e permitir que continuem assim é apenas perpetuar o sofrimento humano desnecessário. É um ato de misericórdia de Deus trazer o dilúvio, porque se todo o pensamento do coração do homem é apenas mal, então haverá muito sofrimento no planeta Terra. E se essas pessoas já não podem mais ser salvas e estão apenas envolvidas em violência sem sentido, o texto diz em Gênesis 6, diz que o mundo estava cheio de violência. E essa palavra é Hamas. Em hebraico, a palavra árabe é Hamas, o grupo palestino. Significa uma rebelião violenta contra uma autoridade superior. É isso que a palavra significa. E assim o mundo estava cheio de Hamas, estava cheio de violência, violência sem Deus. Por isso o dilúvio é um ato de misericórdia de Deus, pois se o mundo está cheio de violência sem sentido, os fracos, mulheres, crianças e idosos acabam sofrendo. Por isso é misericórdia de Deus trazer o dilúvio após cometerem o pecado imperdoável. O próximo exemplo do pecado imperdoável nas Escrituras é Sodoma e Gomorra. Eles estavam tão firmes em seus caminhos perversos que Deus não pôde mais tolerar sua maldade. Na verdade, Deus não enviou uma mensagem de aviso a Sodoma e Gomorra antes de destruí-las. Ele simplesmente as destruiu. Ele desceu em Gênesis 18 para ver se a maldade deles era realmente tão ruim quanto todos diziam, mas não houve mensagem. Não há registro de mensagem de misericórdia para Sodoma e Gomorra. Eram perversos e não iriam se arrepender. Outras cidades antigas, como Nínive, Deus viu que se um mensageiro fosse enviado, eles ouviriam e se arrependeriam. Não cometeram o pecado imperdoável, mas Sodoma e Gomorra estavam tão afundadas na maldade que não se arrependeriam, não receberam mensageiro e estavam maduros para a destruição. Então você encontra o rei Saul no Antigo Testamento. E o rei Saul é um retrato do homem, essa é uma impressão artística. Ele permaneceu em pecado deliberado, mesmo depois que Deus enviou Samuel para avisá-lo e apontar o seu pecado. E quando Saul permanece em pecado voluntário e deliberado, lemos em 1 Samuel 16, que quando Davi foi ungido, diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, e 2 versículos depois, talvez o versículo mais triste das Escrituras, fala sobre o rei Saul e diz que o Espírito Santo o deixou. O Espírito Santo deixou Saul, e o resultado final foi que um espírito maligno veio sobre Saul. Então, quando o Espírito Santo deixou Saul, Saul não estava mais aberto aos apelos do Espírito Santo. O resultado final foi que Saul entregou o controle de sua mente aos anjos caídos. E então você tem a história de Herodes o Grande. Aqui está uma imagem dele com João Batista. Herodes ouvia João Batista. Ele se sentia intrigado pelas pregações de João Batista. No entanto, após executar João Batista, Herodes endureceu seu coração através de uma vida licenciosa e vangloriando-se do assassinato do Batista. E quando Cristo foi levado a julgamento para comparecer diante de Herodes, em seu palácio em Jerusalém, os evangelhos nos dizem que Cristo não disse nada a Herodes. Cristo não disse nada a Herodes. Você acha que Cristo poderia ter apelado ao coração de Herodes? Poderia ter pregado? Poderia ter pedido arrependimento? Mas não, Cristo não disse nada.
Ele permaneceu em silêncio diante de Herodes. Por que ficou em silêncio? Temos esta citação do livro O Desejado de Todas as Nações, página 730. Diz assim: o silêncio de Cristo foi a mais severa repreensão que ele poderia ter dado. Herodes havia rejeitado a verdade dita a ele pelo maior dos profetas e nenhuma outra mensagem ele receberia. E assim, mesmo que Cristo visitasse Herodes e Herodes tentasse fazer perguntas a Cristo, Herodes já era um homem perdido porque ele havia rejeitado a mensagem de João Batista, o maior de todos os profetas, e, portanto, Cristo não tinha mais nada a lhe dizer. Herodes era um morto-vivo. Ele achava que estava julgando Jesus, mas o silêncio de Jesus era um julgamento sobre o próprio Herodes. Ele havia endurecido o coração contra o Espírito Santo. Depois temos Judas, que rejeitou Jesus, repetidas ofertas de misericórdia no cenáculo, e quando ele saiu para completar sua traição a Cristo, lemos em João 13:27, que ao sair de perto de Jesus, ele foi para a escuridão. É isso que o texto diz. Ele saiu para a escuridão e era noite, diz o texto, e Satanás entrou nele. Mais uma vez, temos esse retrato de um indivíduo que rejeitou os apelos do Espírito Santo, rejeitou as súplicas do Espírito para se afastar do pecado, e finalmente o Espírito Santo o abandona. E assim como na história de Saul, agora na história de Judas, eles ficam cheios de Satanás ou de um espírito maligno. Portanto, o pecado imperdoável deixa você sob o controle de forças demoníacas. Leia sobre os líderes judeus que viram Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos em João 19, e em vez de se voltarem com fé para Jesus, ou seja, em João 11, em vez de se voltarem com fé para Cristo, eles voltaram a Jerusalém para planejar seu assassinato. Lemos na Review and Herald que diz: eles rejeitaram persistentemente a luz e sufocaram as convicções do Espírito Santo. A malignidade da rebelião deles era intensificada a cada novo ato de rebelião contra Deus. A cada dia, ao se recusarem a se arrepender, os líderes judeus renovavam sua rebelião, preparando-se para colher o que haviam semeado. Você consegue imaginar se você visse Jesus ressuscitar alguém dos mortos? E se a resposta fosse: precisamos matar esse cara, quão endurecidos deviam estar os corações deles, mesmo diante da ressurreição de Lázaro? E então eles voltam para Jerusalém determinados a matar Jesus, porque têm medo de que toda a nação o siga. Eles estão agindo por inveja. Eles agem porque querem defender sua posição, seu poder e seu prestígio na sociedade, como naquela época, assim também hoje. Sempre que os que estão no poder se sentem ameaçados, impõem a cultura do cancelamento sobre aqueles que falam a verdade. E a cultura do cancelamento sempre e somente é imposta pelos poderosos para se protegerem. Os pobres não têm como impor a cultura do cancelamento. Assim, esses líderes religiosos judeus, querendo proteger seu poder e posição na sociedade judaica, estavam determinados a cancelar Jesus de uma vez por todas, porque o que ele dizia ameaçava o poder deles na nação judaica. Temos exemplos no Antigo e Novo Testamento: Herodes, Saul, Judas, fariseus e saduceus. Incluídos entre essas pessoas, temos um rei entre o povo de Deus, um discípulo entre o povo de Deus. Temos membros do Sinédrio e todos eles cometeram o pecado imperdoável. Esses eram líderes religiosos e espirituais entre o próprio povo de Deus e estavam ocupados cometendo o pecado imperdoável. E eles se abriram ao controle demoníaco. E antes da segunda vinda de Cristo, a maioria das pessoas religiosas deste mundo também terá se rendido ao controle demoníaco. E eles cometerão o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. E essa é uma realidade sóbria para refletirmos nesta manhã. Que simplesmente sentar na igreja não garante que eu serei encontrado entre o trigo. Dentro da igreja haverá o joio e o trigo. E o trigo terá se rendido ao controle do Espírito Santo, e o joio terá se rendido ao controle de Satanás dentro do corpo de Cristo. E assim, à medida que o fim se aproxima, vamos citar aqui de terceiras mensagens seletivas. Os testemunhos dos servos de Deus se tornarão mais decididos e mais poderosos, lançando a luz da verdade sobre os sistemas de erro, ou seja, erro religioso e opressão que por tanto tempo mantiveram a supremacia. O Senhor enviou mensagens para este tempo para estabelecer o cristianismo sobre uma base eterna, e todos que creem na verdade presente devem permanecer, não em sua própria sabedoria, mas em Deus, e levantar o fundamento de muitas gerações. Estes serão registrados nos livros do céu. Como reparadores de brechas, restauradores de veredas para morar, devemos manter a verdade. Por quê? Porque é a verdade diante da mais amarga oposição.
E a irmã White está falando aqui sobre a igreja, não apenas sobre o mundo. Que os reparadores da brecha se levantarão dentro da igreja e enfrentarão a mais amarga oposição porque falam a verdade. E aqueles que se opõem a eles estão se opondo à verdade. Mesmo dentro da igreja, e porque estão impondo a cultura do cancelamento e perseguição, isso significa que eles são os poderosos na igreja, líderes que se renderam ao controle de Satanás. Eles rejeitam os mensageiros da verdade entre nós. Antes do fechamento da porta da graça, muitos na igreja de Deus já terão cometido o pecado imperdoável. Terão entregado suas mentes ao controle de Satanás e perseguirão os verdadeiros santos de Deus. Assim, onde a verdade for pregada, sempre há controvérsia. Vocês dizem controvérsia ou controvérsia aqui? Controvérsia. Tudo bem, não vamos ter uma controvérsia sobre como pronunciamos controvérsia. Na Inglaterra dizemos the great controversy, mas aqui é controversy. Certo, deixe-me dizer uma coisa. Não é a pregação da verdade que causa controvérsia, é a rejeição da verdade quando ela é pregada. Onde quer que haja pregação da verdade e Satanás deseja encobrir a verdade, ele provoca controvérsia onde quer que ela seja falada, porque quer desviar a atenção das pessoas. Muitas vezes, pregadores são proibidos de pregar em certos lugares porque alegam que eles são divisivos ou controversos. Mas é a pregação fiel e sincera da verdade que realmente provoca uma reação. É a rejeição consciente e deliberada da verdade que acaba causando essa controvérsia. Portanto, quando pessoas são proibidas de pregar, isso é algo bastante comum aqui. Quando alguém é proibido de pregar porque é considerado divisivo ou controverso, provavelmente é porque são portadores da verdade e as pessoas, por diferentes motivos, não querem a pregação da verdade dentro daquela congregação específica. Assim, Satanás coloca rótulos nos pregadores, dizendo que ele é controverso ou divisivo para que as igrejas se fechem a eles e assim Satanás impeça que a verdade chegue ao povo de Deus. Quando ouvir que alguém é um pregador controverso ou divisivo, ou uma figura divisiva, é aí que você deve prestar atenção. Por quê? Eles podem nem sempre estar falando a verdade, mas estão dizendo algo que importa. E devemos estar convencidos em nossas próprias mentes sobre o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 diz o seguinte: examinai tudo, retende o que é bom. Então, quando alguém é rotulado como controverso ou divisivo, devemos examinar todas as coisas. Devemos testar o que eles estão dizendo à luz da palavra de Deus por nós mesmos. Devemos ser cristãos bereanos e Satanás frequentemente silenciará um pregador da verdade porque ele é rotulado como pregador de controvérsia ou divisão por aqueles que não querem ver seu poder ou prestígio ameaçados dentro da igreja de Deus. Portanto, quando a verdade é pregada, sempre haverá controvérsia, como no tempo de Cristo também hoje. A rejeição da verdade pelo aconselhamento dos que falam a verdade entre nós, por nossos líderes espirituais, faz com que amadureçam não como bom trigo, mas como joio, pois cometem o pecado imperdoável, rejeitando o Espírito Santo e entregando o controle de suas mentes a Satanás. E essa é a verdade. Isso é a verdade. Então, e quanto ao fechamento da porta da graça? Já nos perguntamos como é o fechamento da porta da graça? Você já ouviu essa expressão, certo? O fechamento da porta da graça é um conceito importante para a parábola do trigo e do joio. E por quê? Porque a colheita sobre a qual Jesus fala em Mateus 13 não é a segunda vinda. A colheita sobre a qual Jesus está falando acontece no fechamento da porta da graça, quando o tempo de graça para toda a humanidade se encerra pouco antes de Cristo voltar. A irmã White descreve isso em Parábolas de Jesus. Ela diz: o trigo e o joio devem crescer juntos até a colheita, e a colheita é a segunda vinda. É isso que ela diz? Não. A colheita é o fechamento da porta da graça. Agora, por que seria assim? Porque sempre pensamos que a colheita e os anjos indo para reunir os justos e os ímpios é Jesus voltando novamente. Mas não é isso. A colheita nesta parábola aqui é o fechamento da porta da graça. E por que é o fechamento da porta da graça? Bem, muito simplesmente porque o trigo e o joio precisam ser conhecidos por Deus e separados no juízo pré-advento que está acontecendo agora. E o trigo e o joio precisam ser separados na mente de Deus e conhecidos por Ele. Porque as 7 últimas pragas só caem sobre os ímpios. Portanto, os ímpios já são conhecidos antes de Cristo voltar.
Você está acompanhando isso? No final, quando a porta da graça se fecha para o planeta Terra, todos são divididos no juízo pré-advento. Eles são as ovelhas e os bodes. Eles são os ímpios, eles são os justos. Eles são o trigo e eles são o joio. É nesse momento que ocorre a separação, no fechamento da porta da graça, antes que as 7 pragas caiam, pois só atingem os injustos, ímpios, destinados à destruição eterna. Pelo mesmo motivo, o juízo pré-advento, que ocorre desde outubro de 1844, também termina antes do fechamento da porta da graça. Então Deus está, neste exato momento, inspecionando nossas vestes nupciais. Sabe, quando você é convidado para pregar em algum lugar, você realmente precisa se perguntar: sobre o que exatamente vou pregar? E é muito fácil pregar sobre temas que agradam as pessoas e que são agradáveis aos ouvidos, mas a verdade é que estamos vivendo esse juízo pré-advento agora mesmo, neste exato momento, e não haverá anúncios na CNN dizendo que a porta da graça se fechou. Mas se você morrer a caminho de casa depois do culto hoje, seu período de graça acabou. Não sabemos quando nossa porta da graça se fecha, o que sabemos é que ela está acontecendo agora e Deus está separando o trigo do joio. E já vimos nas citações que mencionamos até agora hoje que para aqueles que se entregam a Deus, Cristo realizará uma transformação incrível por eles, neles, em favor deles, para que estejam prontos para esse juízo final. E se olharmos para Jesus diariamente, em vez de olharmos para nós mesmos, não temos nada a temer nesse juízo pré-advento. Queremos estar nesse juízo pré-advento porque queremos que o universo observador saiba que estamos em Cristo, que estamos revestidos de sua justiça, nós. Que o mundo é salvo pela obediência de um só homem, e não é a minha obediência, é a obediência perfeita de Jesus Cristo. E assim, quando Noé entrou na arca, está escrito lá em Gênesis 7:16, o Senhor o fechou dentro dela. Uma semana antes do dilúvio chegar, Noé foi fechado dentro da arca. Você pode dizer que o tempo de graça foi encerrado para Noé e para os habitantes da terra 7 dias antes do dilúvio chegar. Quando Cristo terminar seu ministério como sumo sacerdote no santuário celestial, quando o juízo pré-advento acabar e ele sair para reunir seus filhos fiéis, esse juízo será pronunciado em Apocalipse 22:11, que o injusto continue a fazer injustiça, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a praticar a justiça e que o santo continue a santificar-se. Assim, quando Cristo deixa o santuário celestial como sumo sacerdote e está vindo para a terra, já se sabe quem são os justos e quem são os ímpios. Ou seja, o tempo de graça está encerrado para toda a humanidade. Quando Cristo vier nas nuvens de glória, será tarde demais para dizer: acho que vou começar a crer nele hoje. Quando Cristo vier nas nuvens de glória, você estará dizendo: este é nosso Deus a quem aguardávamos, ou pedindo que as rochas caiam e o escondam da face de quem está no trono e do Cordeiro ao lado. Será tarde demais para se voltar para Cristo quando ele vier nas nuvens de glória. Sabe, a seguir, eu escrevi um sermão esta semana chamado A Constante Cósmica, e alguém me pediu para pregar sobre a frase: e os poderes do céu serão abalados, essa frase. E eu nunca tinha pregado sobre essa frase antes, mas ao estudá-la, fiquei impressionado, porque há tantas constantes em nosso universo que precisam ter um valor matemático específico para que a vida seja possível na Terra. Quando diz que os poderes dos céus serão abalados, são o Sol, a Lua e as estrelas. Se estivermos um pouco mais perto do Sol, nós fritamos como em Vênus. Se estivermos um pouco mais longe do Sol, os ventos solares vão soprar nossa atmosfera para longe e assim por diante. E assim, quando o Sol, a Lua e as estrelas são tirados de seus lugares, a unidade matemática do universo desmorona. É por isso que em Apocalipse 6 diz que o céu será enrolado como um pergaminho, e diz em Lucas 21 que os corações dos homens desfalecerão de medo pelo que está vindo sobre o mundo, porque dependemos, a vida só é possível por causa de todas aquelas fórmulas matemáticas que o universo construiu ao redor dessas coisas. Chamamos isso de constantes cosmológicas, e a única constante que importa é o amor eterno de Deus por nós. O universo será desfeito. Quando Jesus voltar, será tarde demais para se voltar a Ele em arrependimento. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de dizer: sim, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e peço que faças em mim e por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. E assim, este fechamento do tempo de graça, lemos aqui, quando a obra do juízo investigativo se encerrar, o destino de todos já terá sido decidido para a vida ou para a morte. O tempo de graça se encerra pouco antes da aparição do Senhor nas nuvens do céu,
O grande conflito, página 490. Assim, quando a colheita estiver madura, o joio não estará mais confessando pecados. Eles não veem necessidade de confessar pecados. Eles terão endurecido tanto o coração que já não ouvem mais a voz do Espírito Santo, convencendo-os do pecado e convidando-os a receber a misericórdia de Deus. E enquanto ainda estão nominalmente, fisicamente e visivelmente na igreja de sábado a sábado, agora estão sob controle de demônios porque o Espírito Santo foi retirado deles, como em Oséias 4,17, a mesma situação do Antigo Testamento. Lemos ali, Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Efraim é outro nome para as 10 tribos do norte de Israel. E se eles estão entregues aos ídolos, isso significa que o povo de Deus se vendeu à adoração de demônios. E assim Deus diz, deixem meu povo, eles se entregaram à adoração e ao controle de demônios. E assim, quando a colheita está madura, quando não há confissão de pecado entre o joio, então Cristo não tem mais mediação por eles. Não há ministério sacerdotal de Jesus verdadeiramente intercedendo em favor de seus santos na terra pelos joios, porque eles não têm confissão de pecado. Suas orações e pedidos de perdão já não sobem mais ao céu. Portanto, Cristo não tem mais nada a fazer por eles em seu ministério sacerdotal. Mas quando a colheita está madura entre os justos, o selamento está completo para os justos. O caráter de Deus agora está fixado em nossas mentes. Eles entregaram o controle de suas vidas, não a si mesmos e nem a demônios como os joios. Eles entregaram o controle de suas vidas ao Espírito Santo que os impede de cair. E esta bela passagem de Judas, esta é a última verso antes de você chegar ao livro do Apocalipse. É um verso no qual passamos pouquíssimo tempo. Este verso normalmente lemos como uma bênção ou doxologia na igreja em nossa liturgia, mas esta é uma bela verdade de Judas. Diz, agora aquele que é capaz de vos guardar de cair. É uma bela passagem logo antes do livro do Apocalipse, e está se referindo a como o povo de Deus viverá quando a porta da graça se fechar e teremos que viver sem um mediador. Diz, agora aquele que é capaz de vos guardar de quê? Certo, quando não houver mais intercessão do sumo sacerdote pelo povo de Deus, haverá um cântico de louvor, aquele que pode te guardar de cair. Não me preocupo com como vou viver sem um mediador, porque este verso me diz que há alguém que vai me guardar de cair. E para vos apresentar sem mácula na presença de sua glória com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, poder e autoridade antes de todos os séculos, agora e para sempre. Portanto, estes são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eles são as virgens prudentes que mantiveram o azeite do Espírito Santo em suas lâmpadas. Quando a colheita está madura, não há possibilidade para o joio, os injustos, se voltarem para Deus em arrependimento. E não há possibilidade para o trigo, ou seja, os justos, se afastarem de Deus em rebelião. A diferença entre o trigo e o joio será manifesta a todos dentro da igreja. Um grupo é controlado pelo Espírito Santo, o outro grupo é controlado por demônios. Um irradia amor ágape para aqueles ao seu redor. O outro irradia egoísmo por amor próprio, prazer e dinheiro. Um negocia em paz, o outro negocia com violência. Um defende a liberdade de consciência, o outro pisa na liberdade de consciência. Um irá defender e viver os 10 mandamentos, o outro irá negar os 10 mandamentos e sua validade contínua. Em um grupo, vê-se a imagem de Jesus em seus rostos e no outro grupo, na igreja, as pessoas veem a imagem de Satanás. Você vê isso frequentemente em reuniões de diretoria, mas vê sim. Você não vê isso no sábado de manhã, mas vê essa imagem de Satanás brilhando nas reuniões de diretoria. Você vê isso com muita frequência. E você também vê a imagem de Deus brilhando. Quando você vai visitar alguém no hospital e já há um irmão ou irmã da igreja ali sentado ao lado da cama orando com a pessoa, você vê a imagem de Jesus bem ali. Quando alguém diz, mas preciso de ajuda, você liga, mas ela está ocupada. Quando fala com ela, ouve. Desculpe, já tinham ligado para orar por mim e comigo. É aí que você vê a imagem de Jesus na congregação. Isso aparece em atos de bondade, compaixão e misericórdia entre os membros. Vê neles a imagem de Jesus Cristo. Assim, em um grupo está a imagem de Jesus, no outro, a de Satanás. Os santos que sobreviverem à crise final são os 144.000. E após o fechamento da porta da graça, Deus derramará as 7 últimas pragas sobre os ímpios. Agora, isso não é apenas sobre os ímpios do mundo, mas também sobre o joio dentro da igreja.
não são apenas os ímpios do mundo, mas essas 7 últimas pragas são derramadas sobre o joio dentro da igreja de Deus. E assim, a resposta deles a Deus, as pragas, mostrará que eles não têm temor de Deus. E isso confirmará a validade do julgamento de Deus sobre eles. Porque lemos nas 7 pragas de Apocalipse 16 que mesmo em meio ao sofrimento, eles amaldiçoarão a Deus ao invés de confessar seus pecados e pedir perdão. Portanto, a resposta deles às pragas é amaldiçoar a Deus e recusar-se a confessar, mostrando que a validade do julgamento de Deus é demonstrada nessas 7 últimas pragas. Depois que o trigo e os justos, após o fechamento da porta da graça, estiverem passando pelo chamado tempo de angústia de Jacó. Você pode ver isso na tela. A passagem encontra-se em Jeremias 30, 6-7, que diz: Ai de mim, aquele dia será tão grande que não haverá outro igual. É um tempo de angústia para Jacó, mas o que ele será disso? Resgatado. Aqui Jacó é uma metáfora para o povo fiel de Deus, e Jacó entrou em seu tempo de angústia. Seu nome era Jacó, que significa enganador, e ao final do seu tempo de angústia, qual era o nome de Jacó? Israel, que significa príncipe de Deus. E assim, no tempo de angústia de Jacó, quando as pragas finais estão caindo sobre os ímpios e as pragas finais estão caindo sobre o joio dentro da igreja, os santos de Deus passam pelo seu próprio tempo de angústia. E em que isso consiste? Bem, um resumo do que as Escrituras ensinam é que as perseguições mais terríveis, que marcam o fechamento da porta da graça, serão infligidas aos fiéis santos de Deus, que serão culpados pelas calamidades que estão vindo sobre o planeta Terra. A sentença de morte de Apocalipse 13:15 agora é pronunciada. E a compaixão e a misericórdia humanas evaporam-se do planeta Terra. O tempo de angústia revelará ao mundo e ao universo observador como realmente é um governo humano sob o controle de Satanás. Você acha que as coisas estão ruins hoje? Espere até que o governo e a sociedade estejam entregues ao controle do próprio Satanás. Será uma orgia de violência, de imoralidade, de colapso social, econômico e ambiental, de ódio, de conflitos, uma devastação como nunca vimos antes. O livro O Grande Conflito, no início, no prólogo, diz o seguinte: toda a profundidade da habilidade e sutileza satânicas adquiridas, toda a crueldade desenvolvida durante as lutas dos séculos será dirigida contra o povo de Deus no conflito final. Então, nesse tempo de angústia, é quando a perseguição se torna visível sobre o povo de Deus como nunca antes, sobre o trigo. Haverá uma manifestação de ódio e crueldade satânica como nunca vimos antes. Nós perguntamos, como isso vai ser afinal para nós? À medida que a tempestade se aproxima, uma grande classe que professou fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não foi santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e se une às fileiras da oposição. Ao se unirem ao mundo e participarem de seu espírito, passaram a ver as coisas quase da mesma maneira. Quando a prova chega, eles estão prontos para escolher o lado fácil e popular. Homens de talento e de trato agradável, que antes se alegravam na verdade, usam suas habilidades para enganar e desviar almas. Eles se tornam os mais amargos inimigos de seus antigos irmãos. Quando os guardadores do sábado são levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas tornam-se os agentes mais eficientes de Satanás para os deturpar e acusar, e por meio de falsas informações e insinuações, incitar os governantes contra eles. Deixe-me lhe dizer uma coisa: a primeira vítima da guerra é a verdade. Tudo o que você disser será deturpado. Tudo o que você fizer será difamado. Tudo o que você defendeu será apresentado da pior forma possível para a sociedade enxergar. É assim que vai ser. É Satanás descarregando sua fúria sobre os santos de Deus, porque ele sabe que eles estão seguros para a eternidade e sabe que seu tempo é curto. Este é seu ato final de vingança contra Jesus Cristo, perseguir os santos de Deus após o fechamento da porta da graça. 5 Testemunhos diz o seguinte: defender a verdade e a justiça quando a maioria nos abandonar, lutar as batalhas do Senhor quando poucos são os campeões, esse será o nosso teste. Nesse momento devemos buscar calor na frieza dos outros, coragem em sua covardia e lealdade em sua traição. A nação estará do lado do grande líder rebelde, que é Satanás. E essa traição começará dentro da nossa própria igreja. Quando enfrentarmos a oposição mais amarga daqueles que se submeteram ao controle de Satanás, em vez de se submeterem ao controle do Espírito Santo.
Durante essa crise final, a boa notícia está no livro de Daniel, capítulo 12, versículos 9 a 10, que diz que a fé dos santos de Deus será, cito, purificada. Eu não tenho o texto aqui. De qualquer forma, Daniel 12, 9 a 10 diz que os santos de Deus serão purificados e tornar-se-ão brancos e provados. Agora, essa crise final será uma demonstração para o mundo que observa de como pessoas cheias do Espírito Santo, cujos caracteres refletem o caráter de seu Pai Celestial, reagem às perseguições mais cruéis que lhes são impostas. Será o campo de provas, será como uma apresentação do que significa seguir a Deus quando Satanás está fazendo o pior contra você. Jesus falou sobre aqueles dias finais convulsivos. Ele diz que as pessoas desmaiarão de medo e apreensão pelo que está para acontecer ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando isso começar, levantem-se e ergam a cabeça, porque sua redenção está próxima. Fim da citação. Que esperança abençoada para nosso mundo caído, esta é nossa única esperança. Não é só nossa única esperança, é minha esperança, e pela graça de Deus é sua esperança também. A promessa da segunda vinda de Jesus, quando tudo será feito novo, e Ele enxugará toda lágrima dos olhos deles. E você sabe o que significa essa promessa, de que Ele enxugará toda lágrima dos olhos deles? Ela se refere aos 144 mil, aqueles que passarão pela crise final. Deus vê as nossas lágrimas e um dia Ele promete: eu enxugarei as suas lágrimas. É uma promessa incrível de Deus. Então, o que dizemos em conclusão nesta manhã para a nossa escola sabatina? Bem, este texto aqui mesmo, Levítico 20, verso 26, diz: sereis santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos outros povos para serdes meus. Deus está procurando um povo peculiar, um povo especial, separado, dedicado a Ele. Deus está procurando um povo verdadeiramente santo, que viva de acordo com os seus princípios. Deus está procurando homens, mulheres, meninos e meninas aqui em Middleton, Idaho, que tenham se separado dos valores, dos costumes e dos falsos deuses da América em 2025 e que tenham entregado completamente o controle de seus corações e mentes ao Espírito Santo. Que estejam buscando todos os dias ouvir atentamente o Espírito Santo, que estejam buscando não apenas ouvir, mas também buscando para serem obedientes, submissos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Dentro de toda a congregação há trigo e há joio. É uma realidade simples, mas profunda. Não é algo julgador dizer isso. É o ensinamento claro de Jesus. Mas em toda a congregação há trigo, há joio, e você não pode assumir que sua sogra está entre o joio. Ela pode estar entre o trigo. Você não sabe. Você não pode fazer nenhuma suposição neste momento, porque só na colheita é que fica aparente quem são o trigo e quem são o joio. No entanto, se você quer crescer como um bom trigo e não se tornar um joio podre destinado à destruição eterna, então hoje você pode pedir o dom do Espírito Santo a Jesus. Ele prometeu que, se você pedir ao seu Pai Celestial para receber o Espírito Santo, Deus lhe dará o Espírito Santo hoje, em 2025, em Boise, Idaho. Se você buscar o Espírito Santo em sua vida, você encontrará e será encontrado pelo Espírito Santo. Se você bater, a porta do seu coração será aberta e o Espírito Santo entrará. Então quero fazer um apelo a você hoje, jovem ou idoso. Se você deseja ser contado entre o trigo no final do tempo de graça, ser contado entre os 144 mil, atravessar até a segunda vinda de Jesus. E eu quero estar lá para esse evento, aliás. E você? É o maior espetáculo de luz e som da história humana, quando o universo literalmente se rasga diante dos nossos olhos e vemos Jesus vindo com miríades e miríades de anjos. Se você quer sobreviver até esse evento, entregue seu coração hoje e entregue seu futuro àquele que sozinho pode transformar seu coração hoje e que sozinho pode lhe dar a vida eterna. Essa citação de Judas é uma promessa. Agora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Na crise final, quando a distinção entre o trigo e o joio é estabelecida de uma vez por todas, quando o tempo de graça termina, há um que pode te guardar de cair. Há um que pode te capacitar a permanecer sem mácula na presença de Deus, com alegria. E quem é esse? Ao nosso único Deus, nosso Salvador, é Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então hoje eu te convido a levantar os olhos para Jesus, que é digno de glória, majestade, poder e autoridade, antes de todo o tempo, agora e para sempre. Volte seus olhos para Jesus e veja o que Ele pode fazer por você. Volte seus olhos para Jesus e peça o dom do Espírito Santo, e o Espírito te encherá e te transformará de dentro para fora. Para que Deus não te veja como um pecador, mas como um santo com um futuro. Ele te verá revestido da perfeição e da justiça de Cristo, e não importa o que Satanás faça com você neste mundo, não há nada que ele possa fazer para te tirar do livro da vida do Cordeiro. Não ceda ao pecado imperdoável. Não se submeta ao controle de Satanás. Não pense que só porque você está sentado na igreja, você está automaticamente salvo. Pessoalmente, intencionalmente, deliberadamente, como uma escolha pessoal, todas as manhãs, entregue-se à presença do Espírito Santo. Peça para Ele te encher, peça para Ele te transformar, peça para Ele trazer à memória os ensinamentos de Cristo. Viva em obediência a esses ensinamentos, e Cristo transformará em você o seu caráter, tornando-o semelhante ao de Cristo. Seu caráter representará seu Pai Celestial, e quando o universo observador olhar para você, e quando Satanás olhar para você, eles verão alguém cuja testa está escrita com o nome do seu Pai Celestial. Portanto, meu apelo a você hoje é: não seja joio. Não se entregue ao pecado imperdoável. Não mantenha esses pecados estimados em sua vida. Não pense que aquela coisinha não importa para Deus. Sim, importa, mas entregue hoje tudo em sua vida que você não possa oferecer como oferta santa a um Deus santo. Se você não pode oferecer isso como uma oferta santa a Deus, entregue nas mãos dele e peça que ele faça por você o que só ele pode. Quando Jesus vier novamente e os anjos vierem recolher os santos de Deus, e ele procurar por aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro, ele procurará por você. Vamos inclinar as cabeças e encerrar com uma oração. Nosso Pai Celestial, te agradecemos porque chegará o tempo em que o mal será eliminado, quando o sofrimento, a doença e a tristeza não existirão mais. Pai, aguardamos ansiosamente o tempo em que não haverá mais depressão, morte, doença ou divórcio. Não haverá mais desespero. Pai, aguardamos ansiosamente o dia em que todas as coisas serão feitas novas novamente e em que enxugarás toda lágrima dos nossos olhos. Até esse momento, Pai, enche cada um de nós com o Teu Espírito Santo. Pai, entregamos nossos corações, nossas mentes, o controle de nossas vidas a Ti hoje, confiando que Tu podes fazer infinitamente mais por nós do que podemos sequer imaginar. Pedindo que, a partir de hoje e daqui em diante, Tu nos transformes de tal maneira que a única coisa que este mundo veja seja um discípulo de Jesus, cujo caráter reflete perfeitamente o nosso Pai Celestial que está nos céus. Então, Senhor, pedimos que realizes esse milagre em cada uma de nossas vidas. Agradecemos antecipadamente pela transformação que irás operar em nós. Em nome santo de Jesus oramos. Amém.